Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Conexão Alvorada, essa conexão conosco mesmo, essa conexão que nós temos com aqueles que estão ao nosso redor, a nossa conexão com Deus. E hoje o nosso convidado vem trazer um tema muito especial e necessário: catequese inclusiva, acolher, adaptar e amar. De fato, essa conexão com esses nossos irmãos e irmãs que precisam ser incluídos, nós precisamos melhorar muito essa conexão. Muitas vezes não sabemos como lidar. E hoje meu convidado para esse podcast é o Padre Glauber. O Padre Glauber, ele é uma pessoa que já estudou bastante esse assunto e vai hoje nos ajudar, né? O Padre Glauber Gualberto, ele é padre aqui da Arquidiocese de Londrina, ele é o pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, também do Santuário do Silêncio. O Santuário do Silêncio é justamente um espaço dedicado à acolhida das pessoas com essa deficiência, com essas dificuldades, essas necessidades sensoriais específicas. Ele é formado em Filosofia e Teologia pela PUC Paraná, e também ele é especialista pela Pontifícia Universidade Urbaniana de Roma em Educação Especial, Psicopedagogia e Psicanálise. E ele atua aqui em Londrina, na nossa arquidiocese, como assessor da catequese especializada e dos grupos bíblicos de reflexão. Padre Glauber, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que alegria receber o senhor aqui nesse nosso espaço para esclarecer tantas dúvidas que nós temos. Obrigado, Padre, pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui, dando voz e vez a essas pessoas que muitas vezes são esquecidas em nossas comunidades, em nossas famílias. E é um assunto bastante interessante, é um tema também que toca a evangelização e a igreja de uma maneira total, né? Então, muito obrigado pelo convite e obrigado também a todos que estão nos assistindo e estão nos ouvindo também. Exatamente. Padre, vamos começar aí para o pessoal conhecer o senhor. Como que surgiu a sua vocação sacerdotal? Conta um pouquinho da sua trajetória aí, do início até chegar nos tempos de hoje. Ah, sim. A gente sabe que toda vocação é dom e missão. E isso aconteceu comigo. E ao mesmo tempo que é dom e missão, é um mistério. E isto, todos nós que somos chamados a uma vocação específica, vivemos muito bem. Então, desde criança, eu fui uma criança muito religiosa, nasci lá no interior de Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, e de uma família católica. Então, desde sempre, já recebi essa base católica. E também, junto com essa base católica, tive um diferencial, que eu sou também de uma família com bastante deficiência. Então, tinha tia com deficiência, que era surda. Então, estive sempre inserido nesse contexto. Então, desde criança, indo para a igreja e percebendo ali na igreja os trabalhos, comecei a sentir interesse. E assim, comecei minha trajetória. Fiz um acompanhamento vocacional, entrei no seminário, estudei. E depois eu estava na diocese lá, saí, porque minha mãe teve um problema de saúde, precisou dos meus cuidados, como eu sou filho único, saí do seminário e fui para casa. Mas aí ao retornar, procurei assim, uma congregação que trabalhasse com a deficiência. E encontrei a Pequena Missão, que já tinha casa em Belo Horizonte na época, e entrei em contato e fiz acompanhamento lá para o meu retorno e retornei. E fiquei na congregação até nos anos de 2020, quando a congregação finalizou por causa de vocação, e estamos na arquidiocese inseridos. Então, um resumo é basicamente isto. Interessante. Então, a sua sensibilidade para trabalhar com essas pessoas que têm
essas necessidades especiais, ela surge já na sua própria família. Isto, dentro de casa, com a minha tia, porque eu tinha uma tia surda e ela também não verbalizava, e pelo fato dela ser uma pessoa mais idosa, nasceu numa época que não tinha tanta acessibilidade nem facilidade, então ela não foi educada, ela tinha dificuldades com tudo na vida, porque ela não recebeu uma educação de qualidade naquela época. Então não tinha uma língua de sinais, ela tinha sinais domésticos, e assim, nessa dificuldade, tentando ajudá-la também no dia a dia, questão de banco, igreja, aí fui percebendo esta minha vocação para trabalhar com pessoa com deficiência. Se eu estava com ela ali em casa, por que não também expandir esse trabalho, aumentar esse trabalho dentro da igreja? Aí comecei, e também fundei a Pastoral do Surdo em Minas Gerais. Depois fui trabalhando pela Pastoral do Surdo no Brasil e estou até hoje. Que bênção. Padre, e existe hoje, que muitas pessoas não conhecem, né? Existe um espaço, um santuário, né? O Santuário do Silêncio, onde o senhor é pároco lá daquela comunidade, e que tem esse objetivo, né? Ser um espaço dedicado a essas pessoas. Onde que ele está localizado, como funciona, enfim, Isso. Conta um pouquinho para nós. Nós estamos na região leste de Londrina, perto do aeroporto, também da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, abaixo da Santos Dumont, na rua Comandante Carlos Alberto 222. Então o Santuário do Silêncio nasceu dessa inspiração de tornar o evangelho acessível, principalmente ao surdo, e depois a gente expandiu o trabalho às pessoas com deficiência em modo geral, principalmente com as pessoas com síndrome de Down e também com espectro autista. E ali a gente desenvolve esse trabalho com missas em Libras, que é para a comunidade surda. Libras é língua brasileira de sinais, que é a língua própria do surdo. E também com missas, a gente fala flexibilizada e viabilizada, porque precisa de um ambiente próprio, com luz própria, porque o autismo ele é variado, né? Está dentro de um guarda-chuva de situações e de cuidados. E então a questão da iluminação, do som, da forma que a criança é abordada é toda pensada diretamente para o autista e também para o síndrome de Down, ter assim um acolhimento que já tem uma alegria própria na deficiência, eles também se sentem bastante acolhidos ali naquele espaço. Ao longo desses anos, padre, como que o senhor percebe a recepção das famílias, né? Muitas vezes eram pessoas que iam nas outras paróquias e não encontravam esse acolhimento. Como hoje o senhor percebe o acolhimento e a integração dessas famílias ali no Santuário do Silêncio? Ah, sim. As famílias antes se sentiam excluídas e ali no Santuário do Silêncio elas se sentiram novamente acolhidas e com um sentimento de pertença na igreja. Isso que é o importante. O Papa Francisco sempre nos lembrava disso, que ninguém deve ser excluído da alegria do evangelho. E eu creio que ter uma igreja com um rosto já voltado para essas necessidades dessas famílias, ali elas se sentem acolhidas, amadas principalmente, e olhada nos olhos, que é a parte mais importante, e ter ali também, tem ali no Santuário do Silêncio uma verdadeira família, porque se unem em prol de um objetivo, que é tornar a deficiência assim, algo que acontece no nosso meio, que não é algo de outro mundo, mas que faz parte da vida, da nossa vida, e também que a pessoa com deficiência é um sujeito eclesial, como todos nós, e, portanto, merecem ser cuidadas, também acolhidas e, sobretudo, catequizadas de uma maneira bem tranquila e também com uma evangelização assim, voltada realmente para eles. É interessante, né, padre, porque, de fato, outras paróquias, nós que em geral não somos preparados para lidar com essas deficiências, muitas vezes temos dificuldade. Então, ter um espaço dedicado a eles, com certeza facilita muito essa conexão, né? Essa conexão com eles próprios, né? Como é o objetivo do nosso programa, conectar-se entre eles e principalmente com Deus, né? Isso, com certeza. Eu creio que a visibilidade não é o nosso objetivo final. Embora trabalhando com
com a pessoa com deficiência ali, vai gerar um pouquinho de visibilidade, troca de consciência e também de mentalidade da sociedade como um todo e principalmente da igreja, não é? Mas ali no nosso santuário, o nosso objetivo é um lugar que a gente leve a sério a consequência da igreja, que é viver o amor. E o amor tem as suas formas de trabalhar, o seu jeito de trabalhar, e nosso Deus é maravilhoso nesse aspecto, né? Sabe colocar pessoas certas nos lugares certos, nas horas corretas, e assim a gente vai levando o evangelho, vai vivenciando o amor, e também dando um pouco mais de dignidade a essas famílias que muitas vezes são feridas por desconhecimento da sociedade, por preconceito várias vezes, não é? E isso a gente tenta combater do nosso jeito, de uma forma tímida, mas assim, que está fazendo espaço na nossa sociedade, principalmente aqui em Londrina e também na Igreja do Brasil. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Que bom, hoje o nosso convidado é o Padre Glauber, ele é o assessor aí da catequese inclusiva, também dos grupos bíblicos de reflexão aqui na Arquidiocese de Londrina. Você que nos acompanha aí de tantas outras dioceses, de tantas outras cidades, se você ainda não tem esse trabalho, olha só que grande ideia, que grande oportunidade procurar e fundar essa pastoral, essa catequese inclusiva para tantas pessoas que se sentem aí muitas vezes à margem do caminho. Padre Glauber, então o senhor é assessor dessa catequese especializada, não é? Da Arquidiocese. O que é de fato essa catequese inclusiva? Como que ela tem sido trabalhada? Como que ela foi estruturada? Sim. Primeiro nós trabalhamos a questão da nomenclatura. Nós resolvemos colocar o nome como catequese especializada justamente para quebrar alguns tabus, alguns preconceitos e assim, vendo a catequese de uma maneira especializada, nós vamos trabalhar a individualidade do sujeito que está sendo ali evangelizado. Então, a catequese especializada na Arquidiocese de Londrina surgiu como uma expressão concreta da enculturação da fé. Nós sabemos que na teologia, segundo José Bortolini, a enculturação da fé não é a mera adaptação do conteúdo, mas é a encarnação da mensagem cristã nas estruturas de significado do outro. Então, a catequese especializada tem esta base de enculturar a fé, principalmente também através da língua, porque nós estamos trabalhando com um sujeito que tem uma língua diferenciada, que é a Libras, e é uma língua oficial do Brasil, inclusive, e também trabalhamos essa instância da pessoa com deficiência nas mais diversas deficiências e tentamos buscar uma especificidade daquela deficiência. Então a catequese especializada, ela deve assim abarcar o sujeito individual, não a catequese generalizada. Não é assim que nós temos um modelo pronto de catequese, mas é uma catequese que visa a individualidade do sujeito e enculturá-lo também de acordo com as suas necessidades e capacidades, para assim vivenciar o evangelho e ter, assim, mais do que vivenciar o evangelho, ter acesso à mensagem do evangelho, do magistério, da doutrina da igreja, dentro da sua dificuldade ou da sua especificidade. Padre, para as pessoas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, e que têm, eventualmente, um filho com uma necessidade especial, essa família deve procurar o Santuário do Silêncio, ou ela encontra hoje essa catequese especializada, nessa catequese inclusiva em todas as paróquias da Arquidiocese de Londrina? Nós fizemos um trabalho, padre, durante assim, esses 2 anos de tentar formar catequistas em suas comunidades.
para justamente não segregar o sujeito com deficiência da sua comunidade e colocá-lo ali dentro do Santuário do Silêncio como um lugar que é o lugar somente dele, porque ele está inserido nas comunidades de uma maneira em geral. Então tentamos aí durante esses 2 anos dar uma formação assim mais técnica e também uma formação mais completa para diversas catequistas, e formamos aí umas 200, creio eu, de toda a arquidiocese. Então praticamente toda a paróquia ou todo o decanato possui alguém de referência que veio fazer essa formação conosco para aplicar esta catequese ali na sua comunidade. Só alguns casos assim com mais dificuldade ou que necessita assim, de um amparo maior ou de um olhar mais técnico, é assim que a gente acolhe no Santuário do Silêncio. É assim, então, teoricamente, todas as paróquias estão aptas a acolher essas pessoas. Sim. Pelo menos as catequistas já sabem um pouco o caminho ou quem procurar nas paróquias ou nos decanatos. E esse formato de catequese, ele é um formato único, com uma catequese adaptada, ou ele é tratado assim, cada caso, cada deficiência é tratado de forma especializada? O diretório da catequese nos diz que ninguém deve ser privado da catequese por causa da sua deficiência. Então a gente parte também desse pressuposto. E não existe um modelo único. Como a fé é universal, a vivência da fé é pessoal. Assim sendo, nós tentamos trabalhar com o sujeito de uma maneira individual, porque não é possível colocar assim uma turma plena com diversas deficiências com uma catequista apenas para educar, que aí estaríamos perdendo muito. Então nós tentamos buscar a pessoa com deficiência na sua própria necessidade, ou na sua própria especificidade, para que a gente possa trabalhar a catequese, a mensagem evangélica de uma maneira com bastante dignidade e também observando as características próprias daquele sujeito que está ali para receber essa catequese. Então tem que ter um olhar individualizado, porque a catequese especializada vai respeitar tanto a individualidade do sujeito, quanto o tempo dele também, porque bem sabemos que cada deficiência demanda aí um tempo para que ela possa se adaptar, para que ela possa também conhecer melhor a linguagem também própria, porque não temos uma linguagem única quando trabalhamos neste mundo da deficiência. Então essa catequese deve pensar e prever tudo isso, já que o evangelho assim, não é um conteúdo abstrato, mas é um encontro com a pessoa viva de Cristo. Então este encontro com a pessoa viva de Cristo deve passar nesta individualidade, de olhar no olho daquele sujeito, ver as suas especificidades e aquilo que ele necessita e aplicar o conteúdo da fé, a doutrina da igreja de acordo com aquela especificidade. Para os pais que estão aí nos acompanhando, para ficar claro, a criança vai para a paróquia, ela vai se matricular na catequese, ela vai ficar... A criança com uma deficiência, ela vai ficar lá numa turma com, em média, 10 catequizandos, ela vai ser inserida nessa turma ou vai acontecer de ter uma turma especial para esses casos? Nós estamos tentando trabalhar esta inclusão da pessoa também nas salas regulares de catequese, para justamente não trabalhar essa questão da segregação. Por isso nós buscamos ter, é claro que estamos longe do objetivo, e o objetivo é esse, termos uma catequista apoio, que a gente chama, dentro da sala, com a catequista oficial daquela sala, e as duas juntas vão trabalhando ali os temas com aquela pessoa da deficiência dentro da própria turma da criança, porque a gente percebe que quando a criança está incluída neste meio, não só ela ganha, como também a própria turma ganha ao já desde cedo aprender a lidar com a deficiência, conviver com a deficiência e ver que a deficiência faz parte, não é, do nosso mundo, da nossa vida, e que a deficiência não é algo assim que está fora de nós. Todos nós um dia podemos também adquirir ou ter uma deficiência, não é? A gente nunca sabe do futuro. Então, por isso que a gente já deve, desde já, pensar e estar ali apto a conviver com essa pessoa com deficiência. Padre, agora falando um pouquinho da questão da formação desses catequistas, né? Que é algo
bastante específico. Como que se dá essa formação para essa missão tão sensível? A Arquidiocese oferece apoio nesse processo. O senhor disse que elas fizeram aí 2 anos de curso, né? Como aconteceu? Quais foram os temas abordados? Como que aconteceu essa sensibilização? Entende? Nós sabemos que a formação humana precisa ser espiritual, mas também tem que ser técnica. E nós trabalhamos aqui com esta técnica e estas práticas e essas formas de aplicar o conteúdo do Evangelho à pessoa com deficiência. E partimos um pouco da educação regular também, que a educação regular no Brasil, trabalhando assim com a questão da deficiência, tem modelos bastante satisfatórios, bons. Então aplicamos um pouco essa metodologia da educação regular na catequese especializada. E aqui elas puderam participar de vários temas. Principalmente hoje o que nos toca muito e nos preocupa também é o aumento do autismo na nossa sociedade, né, de uma maneira geral, e isso também está presente na catequese. Então trabalhamos assim uma boa parte do curso de como trabalhar o autismo na catequese especializada, para que assim possamos adaptar esta linguagem àquela pessoa, aquele sujeito que está ali presente na nossa catequese. Então, durante esses 2 anos, elas foram formadas em diversos temas que abordaram quase todas as deficiências, não todas, que é quase impossível, mas assim as mais importantes que a gente percebeu, e assim puderam tirar dúvidas, formas de métodos, troca também de experiência, porque a maioria das catequistas que vieram para o curso já tem alguma experiência de base, ou são professoras, ou são pedagogas, ou são terapeutas ocupacionais, psicólogos inclusive também. Então já tem uma bagagem ali, foi uma grande troca durante esses anos, e estamos assim tentando todo ano também fazer um encontro para atualização e troca de experiências nesses conteúdos, e talvez algo que deu certo lá no Decanato Norte pode ser aplicado aqui no Leste, no Decanato de Cambé, enfim, a gente faz essa grande troca também de conhecimentos. Padre, que tipo de profissionais que trabalharam nesses 2 anos na formação? Nós temos o psicólogo que ele chama Wagner. Ele é uma pessoa já formada nessa área da deficiência também, que inclusive trabalha conosco no santuário, e algumas terapeutas ocupacionais também participaram, e bastante pedagogas que nos acompanham, além do setor de catequese também da Arquidiocese, com a irmã Ângela. E então esse foi o grupo, assim, o corpo técnico, poderíamos dizer, da catequese especializada. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. E agora, no nosso podcast Conexão Alvorada, vamos fazer a conexão com Roma. Diretamente do Vaticano, vamos ouvir Silvionei José. O Papa Leão XIV presidiu a missa do Jubileu dos Catequistas neste domingo na Praça São Pedro, em que instituiu 39 ministros da catequese. A celebração contou com a presença de 50 mil pessoas que estavam na Praça São Pedro e adjacências. O pontífice iniciou sua homilia recordando que as palavras de Jesus nos falam de como Deus olha para o mundo em todos os tempos e lugares. Mariângela Jagurapa. No Evangelho deste domingo, os olhos do Senhor observam um pobre e um rico, quem morre de fome e quem se banqueteia diante dele, as vestes elegantes de um e do outro as chagas que os cães lambiam.
Mas não só, disse ainda o Papa Leão. O Senhor vê o coração dos homens e, através dos seus olhos, nós reconhecemos um indigente e um indiferente. Segundo o Papa, Lázaro é esquecido por quem está à sua frente, mesmo à porta de casa. No entanto, Deus está perto dele e lembra-se do seu nome. Não tem nome, porém, o homem que vive na abundância, porque se perde a si mesmo, esquecendo-se do próximo. Está perdido nos pensamentos do seu coração, cheio de coisas, mas vazio de amor. Os seus bens não o tornam bom. Il racconto che Cristo ci consegna è purtroppo molto attuale. A história que Cristo nos conta, infelizmente, é muito atual. Às portas da opulência jaz hoje a miséria de povos inteiros, atormentados pela guerra e pela exploração. Com o passar dos séculos, parece que nada mudou. Quantos Lázaros morrem diante da ganância que esquece a justiça, do lucro que espezinha a caridade, da riqueza cega diante da dor dos pobres. No entanto, o Evangelho assegura que os sofrimentos de Lázaro têm um fim. As suas dores terminam tal como terminam os festins do rico, e Deus faz justiça a ambos. O pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Sem se cansar, a Igreja anuncia esta palavra do Senhor para que converta os nossos corações, sublinhou. No final da missa, o Papa Leão XIV saudou todas as pessoas que participaram da celebração jubilar dedicada aos catequistas, especialmente aqueles que foram instituídos nesse domingo para este ministério. Insieme con voi desidero inviare un caloroso augurio di buon servizio. Junto com vocês, desejo expressar meus calorosos votos por um bom serviço aos catequistas e às catequistas de toda a Igreja em todo o mundo. Obrigado pelo seu serviço à Igreja. Rezemos por eles, especialmente por aqueles que trabalham em condições de grandes dificuldades. Deus os abençoe a todos. A seguir, recordou que nos últimos dias o tufão Ragasa, um tufão muito forte, atingiu vários territórios asiáticos, em particular Filipinas, Taiwan, a cidade de Hong Kong, a região de Guangdong e Hainan. Sono vicino alle popolazioni colpite, specialmente le più povere. Estou próximo das populações afetadas, especialmente as mais pobres, e rezo pelas vítimas, pelos desaparecidos, pelas numerosas famílias deslocadas, pelas muitas pessoas que passaram dificuldades e também pelos socorristas e autoridades civis. Leão XIV convidou todos a confiarem em Deus e a demonstrarem solidariedade, que o Senhor lhes conceda força e coragem para superar todas as adversidades, disse ele. Depois, o pontífice fez um anúncio a propósito do Jubileu do Mundo Educativo, programado de 27 de outubro a 2 de novembro. Ho la gioia di annunciare che il prossimo 1° novembre, nel contesto del Giubileo del Mondo Educativo. Tenho a alegria de anunciar que em 1º de novembro próximo, no contexto do Jubileu do Mundo Educativo, conferirei o título de doutor da Igreja a São John Henry Newman, que contribuiu decisivamente para a renovação da teologia e para a compreensão da doutrina cristã em seu desenvolvimento. O Papa pediu aos fiéis para se confiarem à intercessão da Virgem Maria. Ela, que foi a mãe e primeira discípula de Jesus, sustente hoje o compromisso da Igreja com o anúncio da fé. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José. Na questão assim da estrutura das paróquias, por exemplo, eu vejo pela minha paróquia lá na São Luís Gonzaga, ela tem um elevador que é próprio, né, mais voltado para a pessoa que precisa dessa locomoção via elevador, mas essa não é uma realidade de boa parte das paróquias, né? Essa acessibilidade. Como que o senhor tem percebido não só a questão da estrutura física, mas adaptar a questão dos materiais, da linguagem, né? Como que vocês trabalham toda essa questão? Quando nós falamos em acessibilidade, como o senhor mesmo disse, vai muito além de rampa e de sinalização. Nós tratamos, quando falamos da área da deficiência, de barreiras arquitetônicas nesse aspecto.
mas também temos outra barreira, que é a barreira existencial. E isso eu creio que trava muito mais o trabalho, porque a pessoa, quando desconhece esta espiritualidade, ou quando desconhece o sujeito, não é capaz ali de deixá-lo viver plenamente essa enculturação da fé. Então, eu creio que o que mais hoje assim seria uma problemática nesta aplicabilidade da catequese especializada seria essas barreiras existenciais, porque elas são várias, são de diversos modos, de diversos tipos, e tendo um trabalho desse de ponta aqui, que a nossa Arquidiocese de Londrina tem um trabalho de ponta nisso, né, que estamos assim bem avançados nessa questão de catequese especializada. Tendo esse trabalho, eu creio que nós vamos tentando romper um pouco essas barreiras arquitetônicas, mostrando que é possível, é verdadeiro e é digno também trabalharmos com a pessoa com deficiência, porque essa enculturação, como eu disse, da fé só vai acontecer de fato quando o evangelho for expresso nas estruturas reais, tanto das estruturas reais da igreja, quanto de comunicação, quanto de vivência e quanto partilha da fé. Porque a acessibilidade, eu penso que passa por esse caminho, que é permitir como que a pessoa viva a sua fé com liberdade e com dignidade. Então, um dos obstáculos seria essas barreiras existenciais. E de algum modo, essas pessoas, né, os catequistas que foram preparados, eles acabam sendo esses precursores, né, dentro da comunidade para começar a romper essas barreiras, começar a romper esses preconceitos. Porque o preconceito existe muitas vezes por falta de informação, não é? Por desconhecimento, com certeza. E tendo um trabalho assim, as nossas catequistas estão agindo como os verdadeiros bandeirantes, né? Foram abrindo as estradas do Brasil, elas estão abrindo as estradas da fé, quebrando, como o senhor mesmo disse, preconceitos, barreiras, simplesmente por mostrar um trabalho, mostrar que é possível e que, de fato, conseguimos viver o evangelho desse modo, trabalhando com pessoas que muitas vezes eram tratadas com falta de dignidade ou deixada de lado simplesmente por ser uma pessoa com deficiência. Isso aconteceu demais na história do nosso Brasil e hoje, graças a Deus, temos avançado bastante. E tanto também na história da igreja. Muitos anos a igreja, não a igreja em si, porque a igreja sempre já foi preocupada, né? No próprio Cristo vem para o meio quando curava alguém com deficiência no evangelho, né? O próprio Cristo já tinha esse olhar para a pessoa com deficiência. E eu creio que isso ficou um pouco esquecido, mas que agora está sendo retomado e graças a Deus tem sido bem aceito esse trabalho e se Deus quiser vamos alcançar aí grandes feitos com o trabalho. Eu vejo, o senhor me corrige se eu estiver errado, eu vejo que nós partimos aí de algo que foi colocado como politicamente correto, né? As leis ajudaram nesse sentido, desse acolhimento e praticamente de obrigar essa inclusão a acontecer, mas hoje, talvez por essas obrigações, toda a sociedade como um todo, e a igreja também, foi acolhendo essa situação, né? Como que o senhor enxerga, então, o papel das comunidades, né, das nossas paróquias, para se tornar mesmo? Quais as dicas que o senhor daria para que uma paróquia seja acessível, né? Para que uma paróquia seja esse lugar que acolha esse diferente e que esse diferente se sinta também pertencente à paróquia. Com certeza, a paróquia é esse lugar de pertença a todos, é a nossa casa, não é? Então deve ser um lugar de escuta. Tem uma frase também, quando no meio da síndrome de Down, eles usam bastante, quando for falar algo sobre nós, não fale sem nós, né? Quando fale sobre a gente, nada sem a gente. Então, se vai falar sobre mim, eu devo estar presente. E eu creio que as paróquias é justamente esse lugar
que pode ser um lugar de escuta daquela pessoa, onde que a pessoa e a sua família possam falar, possam expressar as suas dores com naturalidade, e ali, a partir desta fala, desse espaço de ação, a paróquia pode ali abordar diversos temas, pode educar de uma maneira bastante satisfatória. E eu creio também, quando o padre está um pouco mais atento para essa realidade, ajuda bastante, né? Talvez ele não tenha um conhecimento técnico do assunto, claro que é quase impossível, mas se ele tiver pelo menos um coração aberto e a vontade de ajudar aquela pessoa, ali muda muito. E as comunidades em si também, de estarem abertas para acolher a pessoa com deficiência. Então, sendo esta casa, e como o Papa Francisco dizia, nós temos que ter essa igreja de portas abertas, que acolha, que acompanha, que discerne e que envolva também o sujeito. A paróquia, sendo esta casa de portas abertas, já ajuda bastante. Dessa pertença, onde através da convivência com o outro, vamos tendo esta partilha real da vida e acompanhando com amor. Eu creio que o amor seja a resposta mais adequada. Uma paróquia que vive, de fato, esse amor e tendo um olhar para a pessoa com deficiência já faz bastante. Padre, assim, pela minha prática, eu gostaria que o senhor também falasse aí para tantos padres aí ao redor do Brasil e também, por que não dizer, do mundo, porque com a internet a gente alcança os lusofalantes, né, no mundo todo, e também aqueles leigos que estão todo domingo, né, todo sábado à noite ou domingo na Santa Missa. Existe uma diversidade muito grande de deficiências hoje, é muito difícil identificar, né? E tem lá as questões dos cordões e tudo, né? Mas muitas crianças não utilizam. Então, às vezes, acontece uma situação na missa que causa um desconforto na comunidade naquele momento da missa. Que dicas que o senhor daria, tanto para os padres, como principalmente quem lida com a questão que é a pastoral da acolhida, os ministros da Eucaristia, que não estão preparados para lidar com essas situações, e eu já vi vezes assim que chamam a atenção das crianças, e os pais de fato ficam chateados, os pais se sentem excluídos. Quais as dicas que o senhor daria para que isso, as pessoas, mesmo com a falta de conhecimento, o que elas podem fazer, qual a abordagem que elas devem ter? Sim. Primeiro, tentar entender o que está acontecendo, nunca olhar pré-julgar uma situação, né? A gente nunca pode presumir algo, eu creio. Você está vendo que a criança está com dificuldade ali, pode ser muitas vezes mesmo que ela queira fazer uma baguncinha, isso é normal, mas tem algumas que têm essa deficiência mesmo expressa. Então, primeiro, conversar ali, entender a necessidade daquela família, acolher, sentir as dores e perceber ali, através da conversa, uma melhor maneira de trabalhar. Muitas vezes, a própria família já nos dá a resposta, padre, quando isso acontece. A mãe já sabe um pouco como que pode lidar com a criança. Talvez numa missa onde tem assim, uma música mais forte, uma luz mais intensa, não seria assim, um momento tão adequado para aquela criança frequentar. Pode ser em outro horário, em outro aspecto. Então, cada criança com deficiência também tem o seu horário, a sua forma. Talvez um dia de manhã seja melhor para que ela possa participar, num domingo de manhã ou num domingo à noite. Isso, a conversa franca com a família também ajuda bastante, a gente encontra bastante resposta. E depois ter a sensibilidade de querer fazer algo também. Será que podemos fazer de uma determinada maneira? Se sim, ok, vamos proceder assim. Se não, como podemos fazer? Então, fazer uma reunião, talvez, ali com as pessoas envolvidas e tentar solucionar ali ou ajudar aquele sujeito a vivenciar a fé da melhor maneira possível. Hoje eu percebo também que nas nossas comunidades temos bastante deficiências, assim, temos coroinhas já com deficiência, inclusive na paróquia do Senhor, né? Na minha tem vários. Isso é muito bonito ver acontecer, coisa que já não acontecia antigamente, simplesmente porque havia esse pré-julgamento. Presumia-se que naquela pessoa não podia fazer determinada coisa, mas depois, conversando, percebeu que não é possível, pode ser coroinha assim, pode trabalhar em outra forma. Vejo pessoas com síndrome de Down trabalhando na acolhida porque são tão felizes e expressam isso na sensibilidade deles, do jeitinho deles.
Então, eu creio que tem que partir de uma conversa franca primeiro com a família e depois ver aí o que pode ser feito. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Hoje o nosso convidado especial para nós tratarmos de um tema tão delicado e tão importante, né? O Padre Glauber, que é o assessor aí da catequese inclusiva, essa catequese especializada aqui da Arquidiocese de Londrina. Então, acolher essas pessoas, acolher o diferente. Então, você que está nos acompanhando aí, que pode estar ouvindo aí de diversas cidades e que ainda não tem esse serviço, né, que seja um estímulo hoje, para que você possa buscar aí o seu arcebispo, buscar o seu pároco, para que isso comece a acontecer, porque é uma necessidade nós acolhermos de todo o coração esses irmãos. Padre, eu sei que o senhor celebra também missas adaptadas, né, para esse público, comunidade surda, autista, né? Como que acontecem essas celebrações e como que o senhor percebe o impacto espiritual, não só no deficiente, mas também nessas famílias? Sim, ali nós celebramos, a gente diz, com acessibilidade. Não mudamos a liturgia da igreja. Muitas pessoas pensam assim, que ali na igreja eles vão mudar tudo. Não, nós fazemos e realizamos a liturgia da igreja, mas de uma maneira acessível, e também temos uma outra palavrinha, nós tentamos viabilizar com que essa liturgia possa chegar no sujeito. Então, trabalhamos ali no primeiro aspecto com surdo, a pessoa com surdez. E ela precisa dessa língua brasileira de sinais, muitas delas. Algumas delas têm, assim, já conseguem ler lábios, então já verbalizam algo. Então já é um trabalho um pouco mais fácil. Mas aquelas que só têm a Libras, que é a língua brasileira de sinais, nós celebramos na própria língua. Isso dá um impacto tão grande, padre, que você vê no rostinho deles, a alegria de perceber que o padre está falando a língua deles, que o padre está conversando com eles, né? E também de perceber que o evangelho chega neles através daquela própria língua, porque o evangelho por si já tem o seu poder de transformação, e quando ele está na língua do sujeito, a pessoa é transformada de uma maneira muito intensa e verdadeira. E isso é muito gratificante, perceber que nós podemos, através de uma simples língua, que é a Libras, fazer com que o evangelho chegue no coração daquele sujeito e ali trabalhe e faça o seu trabalho, né? Então, um dos primeiros aspectos seria isso, na missa com Libras. Também na missa com alguns surdos ainda não verbalizados ou que ainda não foram educados com a Libras, nós também tentamos trabalhar um pouquinho com pictogramas, que seriam algumas figuras, e também até mesmo na parte da homilia nós utilizamos muito o evangelho em figuras, porque ajuda com que aquela mensagem se torne um pouco mais concreta. E aí o sujeito é mais envolvido na mensagem do evangelho. E a linguagem também deve ser assim, um pouco mais simples, né? Não com frases tão complexas, mas de uma maneira mais simples para que possa de fato fazer o seu efeito e a pessoa possa de fato também compreender. E com a questão do autismo é o ambiente ajustado sensorialmente, não é? Então a gente tenta trabalhar essa questão da luz, do som e da mudança, porque eles têm assim uma certa rotina de vida, e isso nós tentamos aplicar na questão da liturgia também, né? Não variamos tanto os cantos, praticamente os cantos são assim bem básicos e quase nunca mudamos todos.
para que eles possam não ter assim um impacto tão grande a cada domingo que vai ou a cada celebração que for. Também o som de uma maneira diferenciada, um pouco mais baixo, para que ele também não possa ser tão impactado, porque alguns são sensíveis a sons. Então tudo isso já é previsto e o impacto espiritual é profundo. Quando a gente percebe ali lágrimas, sorrisos e essa comunhão verdadeira, né? Algumas mães também que nos procuram, falam: padre, nossa, pela primeira vez eu percebi que o meu filho ali estava junto comigo e tentou de alguma forma rezar. Então as famílias que testemunham isso pela primeira vez, é maravilhoso quando falam que seus filhos participaram da missa, ou que a mãe que vê que o filho, nossa, meu filho é coroinha, né? Na minha ordenação, o senhor estava, eu fiz questão de colocar os coroinhas surdos, os coroinhas com síndrome de Down, para que pudessem ser incluídos numa celebração de uma celebração tão importante, né? Importante para mim, para a vida da igreja, e sobretudo para eles. Eu fiz questão de colocá-los, aquilo ali para eles foi assim um momento máximo, onde que eles puderam estar perto do bispo, gostam bastante do bispo também, né? Porque eles falam que é um padre diferente. Aí quando ele chega também eles gostam bastante, enfim. É algo assim emocionante, porque vivemos ali o sacramento da unidade. E padre, o senhor celebra na língua vernácula mesmo, né? Falando, e daí utiliza Libras, né? Então serve para aquele que é surdo, mas para o restante da família que não tem deficiência, ela acompanha normalmente a missa. Isso, nós temos na verdade duas modalidades. Quando só tem surdo na assembleia, nós celebramos somente em língua de sinais mesmo. E quando nos sábados a gente celebra em língua de sinais e em português junto. Aí a comunidade toda é acolhida e abarcada ali naquela missa. Que bom. Além da catequese, né? Além da Santa Missa, o ponto ápice da nossa fé, que outras frentes, né? O senhor acredita que outras pastorais seria necessário para abrir essa inclusão na igreja? Padre, eu creio que a inclusão não é uma pastoral isolada, mas é um tema transversal. Nós falamos tanto de temas transversais na educação, né, que perpassam por todos os conteúdos. Então a pastoral da pessoa com deficiência, ela é esse tema transversal que trabalha toda a vida da igreja, tanto a catequese, quanto a liturgia, quanto a vida pastoral, a saúde também e a missão, porque todos nós fazemos parte desse grande corpo de Cristo, né? E estou agora num ensaio, estou escrevendo um ensaio, Socorro, o corpo de Cristo tem deficiência, justamente para mostrar isso, que embora somos o corpo, também esse corpo possui deficiências. Nós estamos aí presentes e estão trabalhando essa transversalidade da pastoral com deficiência na vida da igreja. Nós vamos modificar muitas coisas. Então o que o senhor quer dizer assim, seria necessário que a pastoral do batismo, a pastoral da acolhida, a pastoral familiar, todas elas possam compreender esse tema, para não haver preconceito, e todas estejam aptas a acolher esse diferente. Por exemplo, eu passei recentemente, fui batizar uma menina autista, não é? E a mãe, na entrevista, ela conversou comigo e disse assim: padre, pode ser que no dia, dependendo da situação, ela tenha alguma reação diferente, ou ela se incomode se o senhor tocar nela, né? Porque nós precisamos tocar por causa do óleo e todos esses sinais, né? E ela me deixou preparado para que eu também não assustasse, porque de fato nós não temos essa formação necessária, né? E foi muito tranquilo, porque de fato não aconteceu nada de diferente, mas poderia ter acontecido. Sim, com não é? certeza. Então, de fato, quando o senhor fala é um tema transversal, é transversal em todas as pastorais, é algo urgente para que todos compreendam, né? Desde a pastoral do batismo, que desde a criança, né, do bebê, que
pode ter uma necessidade especial. Como o senhor mesmo disse, eu teve essa sensibilidade de conversar com a mãe, e a mãe também teve essa abertura e essa conversa franca com o senhor, dizendo, olha, pode ser que naquele dia vá acontecer determinada coisa, e o senhor já estava preparado. Então, eu creio que deve passar principalmente por essa conversa, porque desde o acolhimento na secretaria, porque essa pessoa vai procurar a secretária, a família vai procurar a secretária e muitas vezes chega ali já fragilizada, machucada pela sociedade e quer da igreja ali um conforto através dos sacramentos, não é? Então é um tema que vai passar por todas as pastorais mesmo. E todo o trabalho de evangelização daquela paróquia, ou das paróquias, ou da arquidiocese. Então é um tema que toca a todos, porque a deficiência, como eu penso e eu digo, que é um lugar teológico onde Deus se manifesta. Eu acho que é uma frase muito bonita, ver a deficiência como, de fato, um espaço teológico. Sendo um espaço teológico, Deus também está se manifestando ali e, portanto, trabalhando, acolhendo e justamente incluindo esses sujeitos eclesiais com deficiência na vida da fé e na vida da paróquia. Nós já estamos aí trabalhando e obedecendo o próprio Cristo. Ide, levai o Evangelho a toda criatura e proclamai e fazer também com que essa pessoa depois possa se tornar um grande anunciador, que é o nosso objetivo, é isso. Agora estamos trabalhando essa questão da formação, mas ainda temos esse sonho de que o próprio sujeito eclesial com deficiência seja o seu protagonista da evangelização. E ali no Santuário de Silêncio também temos visto bastante passos, né? Catequistas já são surdos, então já temos catequistas surdos. A própria irmã que lá trabalha conosco é surda, e ela também é uma catequista. Então já temos catequistas surdos, já estamos avançando nesse aspecto, já estão sendo protagonistas mesmo da maneira de educar, com a metodologia deles, da forma deles. E estamos aí, graças a Deus, caminhando bem e com tranquilidade também. Nada melhor que alguém com a deficiência, não é? Ele poder entender os outros também, né? Com deficiência, né? E já saber a necessidade específica de cada um, né? Com certeza. Isso facilita bastante e já é meio caminho andado, como a gente diz no ditado popular, né? Ele já está ali, já em plena ação e... com certeza é o nosso objetivo, com que ele seja o protagonista e nunca apenas somente destinatário, mas que ele seja também aquela pessoa ativa nesse processo de evangelização. E você que muitas vezes aí está nos acompanhando e de outras cidades que ainda não tem essa oportunidade, né, de ter essa catequese inclusiva e esse avanço, né, que nós temos tendo aqui na Arquidiocese. Padre, eu gostaria que o senhor deixasse aí agora conselhos àquela pessoa que se entusiasmou aí durante todo esse nosso programa, durante esse episódio. Falou, nossa, eu gostaria de começar a trabalhar em algum ponto, né, nessa pastoral, nessa catequese, de acolhimento ao diferente, essas pessoas com necessidades especiais. Quais são, padre, os primeiros passos que o senhor daria de dica para quem quer começar isso, ou na sua paróquia, ou na sua arquidiocese? Padre, então o primeiro passo eu creio que seja a escuta, né? Você que está nos ouvindo, você que está também nos assistindo agora, trabalhar essa escuta, escutar a pessoa com deficiência, perceber nela ali a sua realidade, a sua especificidade. Então, partir de uma conversa franca. Eu creio que isso resolva já 90% das situações. Depois também escutar a própria família. Como eu já disse, a própria família tem a resposta, ela tem a forma, ela tem o jeito de trabalhar com aquela pessoa. E depois juntar um grupo, né? Por que não? Reunir um grupo para rezar juntos, para escutar, também para estudar os vários documentos da igreja. Temos alguns que já trabalham esse assunto, o próprio diretório da catequese também já tem alguns parágrafos já dedicados a isso. Então, a igreja é múltipla, temos várias bibliografias também, e tentar estudar
tentar perceber que aquele sujeito é, de fato, digno de receber uma mensagem com qualidade, um evangelho com qualidade, uma educação na fé também com qualidade, e começar com esses simples gestos, que o primeiro seria essa acolhida, depois viabilizar, que seria adaptar, e se envolver, e fazer com que aquela pessoa também se envolva, porque a verdadeira inclusão nasce assim dentro do coração, e como afirmava também o Papa Francisco, a ternura é a linguagem de Deus. Então, trabalhar esta linguagem com eles e ter essa sensibilidade passando pela ternura, pelo amor, porque essa comunidade só será verdadeiramente incluída se ela de fato for a imagem de Cristo para aquele sujeito, e assim uma comunidade estará cada vez mais próxima e caminhando sempre juntas. Padre, nós estamos aí nos últimos minutinhos do nosso podcast. Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem, tanto para, muitas vezes, essas pessoas com necessidades especiais, mas também os pais que enfrentam lutas, dificuldades, preconceitos, não é, por parte da sociedade. Que o senhor desse aí uma palavra de alento, de consolo e por que não dizer, de esperança, para que ela possa prosseguir. Que a comunidade de fé seja, de fato, esta comunidade cada vez mais fraterna e aberta à diversidade dos dons, da história, e que todos nós possamos, assim, fazer essa verdadeira conexão mesmo de todos os membros do corpo de Cristo, que é a Igreja, não é? Então, que vivamos esta fé capaz de nos transportar até o contato com o outro, perceber que o outro é também um espaço de Deus e que ali Deus se manifesta e se revela, e a partir desta conexão, desta partilha e desta conversa, todos nós trabalharmos esta verdadeira unidade do corpo de Cristo. E que ninguém se sinta sozinho nessa grande barca, né? Todos estamos juntos. E a igreja, graças a Deus, é esse lugar de acolhimento, de onde que possamos rezar, onde que a gente leva ali também uma palavra, onde que a gente recebe também um cuidado, um carinho, e esta troca realmente possa acontecer. E como está acontecendo na nossa arquidiocese, que isso também alcance o Brasil e o mundo, e que possamos todos juntos caminharmos rumo ao céu. Esse que é o objetivo de todo o trabalho, né? Fazer com que todos possam chegar até o céu e terem aí uma vida digna e com qualidade. Padre Glauber, foi uma grande alegria te receber aqui no nosso podcast também, esclarecer tantas dúvidas, quebrar tantas, eu gostei tanto dessa expressão sua, as barreiras arquitetônicas, elas não são o mais importante, né? Mas as barreiras do nosso coração, então que a gente possa, de fato, quebrar as barreiras do nosso coração. E com certeza nesse podcast o senhor nos ajudou muito a começar a quebrar essas barreiras. Eu quero deixar como presente a nossa querida Sávio Sorvetes aqui de Londrina, que tem um sorvete delicioso. Vamos ver, padre, hoje qual sorvete premium que eles mandaram. Olha que delícia. Mandaram o creme de avelã com gianduia. É um sorvete sabor chocolate com recheio sabor gianduia. Então, passo aqui, padre, para o senhor essa delícia, para o senhor degustar essa gentileza da nossa querida Sávio Sorvetes. Mais uma vez, obrigado, padre. Foi uma alegria te receber. Muito obrigado, padre. Obrigado principalmente pelo espaço. Fazer com que isso possa chegar a várias pessoas e assim vamos transformando a vida de tantos outros. Então, muito obrigado. Que bom. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio de Conexão Alvorada. Te espero na próxima semana. Deus te abençoe. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.